Hoje eu vim compartilhar com vocês o meu mapa mental aqui do Salmos 1. Estava aqui estudando o Salmo e decidi pintar, eu decidi desenhar um mapa aqui, né? Desenhar uma árvore simbolizando esse capítulo. Então, o capítulo representando aqui a vida de Cristo, né? E o Salmos 1, a gente entende que ele foi escrito para o remanescente, né? E que a gente venha a entender que os remanescentes, eles caminham de forma diferente, eles se comportam de forma diferente e eles glorificam o nome do Senhor por onde ele passa. E o Salmos 1, ele vai nos ensinar a ser separados, né? A sermos santos. E o que significa a palavra santo, né? Significa separado, separado para o Senhor. Então, que a gente, nesse tempo, a gente entende. No versículo 1 vai dizer assim, ó, bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Talvez na sua versão está escrito, feliz são aqueles, né? Ao invés de bem-aventurado. Então, essa palavra bem-aventurada, ela vem de alguém que fez algo para alegrar o coração do Senhor. Então, feliz é aquele que se comporta de determinada maneira, né? Feliz é aquele que pratica a lei do Senhor. Então, aqui, o salmista está nos dando um conselho, né? Para que a gente não receba conselhos dos ímpios, para que não caminhamos no caminho do pecado, né? Dos pecadores, e que para que a gente não sente em roda de fofoca, né? Na roda dos escarnecedores. Então, que a gente venha entender nesse tempo que o céu está nos apontando através desse salmo aqui, né? E se a gente for observar aqui, no versículo 1, no verso 1, o ímpio, ele está em uma posição elevada, porque o salmista, ele traz o ímpio aqui para o centro, para a gente entender o que a gente não deve ser. Então, que a gente grave isso no coração, que quando o salmista fala muito do ímpio aqui, é porque ele está nos alertando, né? Para que a gente volte a esse lugar de santificação e que a gente viva como um remanescente. No versos 2, está dizendo assim, ó, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medite de dia e de noite, continuamente. Então, quando fala de dia e de noite, é um estilo de vida, né? E que tenhamos prazer no que é do Senhor, né? Então, aqui a gente entende que a gente precisa entrar nesse lugar de sentir prazer, de sentir esse gozo, né? Essa alegria de estar no caminho do Senhor e praticando as leis do Senhor. E no 3 vai dizer assim, pois será como uma árvore plantada. Observe que eu fiz a minha árvore aqui, ó, do meu jeito, né? Meu desenho. Junto às correntes das águas. Aqui eu fiz as águas purificadoras descendo, que representa as águas que nos purifica, a qual dá o seu fruto na estação própria. Aqui eu fiz os frutos, né? E cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará. Então, aqui representando a prosperidade do Senhor, né? Quando a gente olha aqui no versículo 3, parte A, então aqui o salmista está nos comunicando, né? Quem é o nosso sustento, né? E o seu sustento vem do Senhor. Então, quando fala das águas, a gente entende que essas águas representa, né, essa purificação que vem do Senhor, esse sustento que vem do Senhor. E ali, na parte B, quando fala tudo quanto fizer prosperará, né? Cristo prosperou em tudo que fez. Então, por meio da obediência, Jesus, ele prosperou por onde ele passou. Então, que a gente não venha esquecer jamais disso, né? E ali no versículo 4, vai dizer assim, ó, não são assim os ímpios, mas são semelhante à moinha que o vento espalha. Então, aqui, ele está falando de se sentar essas rodas, né? E dessa contaminação, porque é como um vento que se espalha. Então, a gente precisa tomar cuidado. Porque a palavra de Deus fala, não são assim os ímpios, mas são semelhantes ao moinha que o vento espalha. Então, se você quiser espalhar algo que seja algo bom, que seja algo próspero, que seja algo que purifica as outras pessoas, não que seja algo que contamina, né? E no 5 vai dizer assim, ó, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, né? Então, a gente consegue observar que, a partir do verso 4 aqui, vemos as ruínas dos ímpios. Então, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, precisamos tomar cuidado, vigiar nesse tempo, né? Para que a gente não venha colher aquilo que o Senhor não deseja para nós. Então, que venhamos cuidar disso. E no verso 6 está dizendo assim, ó, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Novamente, o Senhor está trazendo a ruína como um fruto pecaminoso, né? E quando ele fala que ele conhece o justo, é porque ele está olhando para os filhos, né? Está olhando para as nossas atitudes, ele está olhando para as nossas ações, para as nossas reações, então que a gente venha ser como essa árvore, né? A palavra de Deus fala que em Efésios, capítulo 1, diz assim, ó, bendito Deus e Pai, né? Eu separei até aqui. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então a palavra diz que as bênçãos a gente já recebeu, a gente só precisa acessar, né? E a pergunta que eu faço, né? Aquele que é salvo prospera com toda sorte de bênção aqui na terra? A resposta é não. Toda sorte de bênção é nas regiões celestiais, assim como fala a palavra, né? Então, essas bênçãos, elas foram liberadas, então precisamos acessá-las. Como que você vai acessar elas? Você vai acessar não recebendo conselhos dos ímpios, não caminhando com os pecadores, né? Não caminhando nos caminhos dos pecadores, não sentando às rodas dos escarnecedores, não sentando em rodas de fofoca, em mesas de fofoca, que você venha sentar em mesas para edificar a igreja de Cristo, né? Edificar o corpo de Cristo. Então, que a gente venha viver, né? Apesar de que essas características morais é vista como toda a perfeição em Cristo. Então, somente Cristo carrega essa perfeição, mas que a gente, a partir do momento que decidimos caminhar com Ele, a partir do momento que decidimos caminhar com Cristo, precisamos, então, buscar essa perfeição, né? Sabemos que Ele é o perfeito. Então, se você estar caminhando com Cristo, então você precisa buscar essa perfeição. Então, guarda o teu coração, guarda as tuas palavras, se for para abrir a boca, que elas sejam para edificação, tanto da sua vida, como da igreja e como das pessoas que estão ao seu redor. Que você seja uma carta viva nesse tempo e que as pessoas possam ler a carta que é você, né? Que você seja a Bíblia que as pessoas desejam ler nesse tempo. Eu profetizo no nome de Jesus.